Êxodo capítulo 3, eu quero ler com os irmãos esse texto, que vai do verso 1 até o verso 10. Você pode abrir a sua Bíblia, né? Pode acessar também, será também projetada esse texto. Não sei se é a mesma versão, né? RA? Amém. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos teus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir aquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é trazida a nós nessa hora. Sabemos que essa palavra, ela é eficaz, ela é o alimento que nós precisamos. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, com esse propósito, nos fazer entender e receber também essa palavra. Continue, ó Deus, com toda a tua boa vontade e o teu poder a nos ensinar. Ó Deus, e nós pedimos: não desista de nós. Não desista, ó Deus, da tua igreja. Não desista, Senhor Deus, mesmo que se nós ainda temos tido dificuldades de, ó Deus, absorver e obedecer toda a tua ordem. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor não compactua com o mal, nem mesmo com o pecado, mas o Senhor é amor, e é através do teu grande amor que nós suplicamos. Senhor Deus, essa palavra, ela vem, ó Deus, para nos trazer ainda mais entendimento, para cumprirmos, ó Deus, a vontade do Senhor através da nossa vida e também em nossa vida. Senhor, seja repreendido todo atrapalho, seja ele por pensamento, seja por distração, seja, ó Deus, por rejeição. Senhor Deus, nós submetemos a essa palavra, e eu coloco diante, ó Deus, da tua vontade, a vida daqueles que aqui estão, assim como também aqueles que estão conosco através dessa transmissão, que também essa palavra alcance-lhes o coração, e assim, ó Deus, tenha toda a transformação a qual ela, ó Deus, é enviada e foi enviada a nós. Para a glória do teu nome é que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero propor aos irmãos trazer uma sugestão de um tema para essa nossa meditação nesse texto, e eu estive ao longo dessa semana buscando no Senhor, e Ele nos deu a direção nesse texto na semana passada, mas o Senhor disse de forma muito clara que não era para ministrar na semana passada, mas Ele daria oportunidade para essa semana, e semana passada Ele nos direcionou naquele tema que nós ministramos, acerca
de vencer as adversidades, né? Transpondo as adversidades. E o Senhor deixou bem claro o meu coração na ocasião em que seria essa semana. Eu não sei, né? O Senhor sabe qual o motivo e quem realmente o Senhor estava preparando para trazer e para receber, né? Ou também na semana passada, aquela que nós estivemos compartilhando com os irmãos. O tema para essa ministração que eu trago aos irmãos como sugestão é: o chamado de ontem assemelha ao de hoje. O chamado de ontem, ele se assemelha, né, ou é semelhante ao chamado de hoje. Nós encontramos nos 10 primeiros versículos desse capítulo 3 de Êxodo, o chamado de Deus a Moisés, para que Moisés tirasse o seu povo do Egito. Então nós temos de forma muito clara esse chamado, né? Lemos esses 10 versículos e ainda continuamos um pouco mais, poderíamos continuar ainda até o término do capítulo 3, entrando um pouco no capítulo 4, nós vamos ver ainda o desenrolar, vamos dizer assim, desse chamado, né? Mas talvez a parte, o foco do início, né, que se desenvolveu esse chamado, nós encontramos aí nesses 10 primeiros versículos de forma muito clara. Então o Senhor chama, né, Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés, na ocasião, ele era pastor, né, do rebanho do seu sogro Jetro. Ele já estava há algum tempo em Midian. Não sei se você conhece um pouco da história, né, mas Moisés estava vivendo, segundo o que a Bíblia também confirma, Moisés estava vivendo o seu segundo período de 40 anos, já estava, né, já indo no final. Então ele não era mais um jovem de 40, ele já tinha usado muita parte, né, quando os primeiros 40 anos ele vive no Egito. Depois dos primeiros 40 anos ele tem envolve numa situação ali que ele foi obrigado a fugir, e o Senhor assim o livra, né, e permite que ele assim foge. Ele vai parar nas regiões ali de Midian, onde ele encontra, né, as filhas de Reuel, que é o próprio Jetro, e ali ele protege, tá? E tem aquele momento, e ele é acolhido na casa e recebido, e depois ele recebe como esposa uma das filhas, né? Casa, Zípora, o Senhor dá a eles filhos, e aí nesse segundo, passa-se esse primeiro, mais um tempo de mais 40 anos, né? E ele está indo para a segunda ou para a terceira parte do seu tempo de vida, e nós entendemos, a palavra nos mostra que Moisés morreu, né? O Senhor o sepultou quando ele tinha a idade de 120 anos. Então aí nós vamos ver mais 40 anos da história, né, de vida desse servo do Senhor. Foi quando ele conduziu o povo, né, até próximo da terra de Canaã, não entrando, mas avistando ela de longe, e assim o Senhor o sepultou. Então, na ocasião em que ele é chamado, quando Moisés é chamado, ele não era mais uma criança, ele não era mais um bebezinho, ele não era mais um jovenzinho, ele não era mais uma pessoa qualquer. Pelo que nós entendemos, até segundo, se você quer ver a base, você vai ler lá no capítulo 4 de Atos, ali entre o capítulo 4 e o capítulo 3, né, 4, onde vai ter até o capítulo 6, a explicação ali, até dada por Estevão, quando Estevão faz a confirmação diante do Sinédrio, quando ele é questionado, e ele traz toda a descrição da história, e ele cita muito bem aí esses períodos de Moisés. Mas enfim, caminhando Moisés, nessa ocasião em que o Senhor o chama, ele era pastor, né, e cuidava do rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian, tá? E quando ele assim resolve, segundo o texto, resolve ir para um outro lado, porque era uma região montanhosa, mas uma região muito seca. O problema não era nem tanto as montanhas que tinha ali naquela região, mas era um deserto, era um lugar muito árido, né, de pouca vegetação. Então ele tinha que buscar, né, lugares onde ele pudesse também alimentar o rebanho. E assim ele fez, e foi em direção ao monte de Deus, né, conhecido como monte de Deus, que era o monte Horebe. E ali, ao chegar ali, Moisés teve uma experiência, né? Ele avistou o que o texto fala de uma sarça, que era um amontoado de matos, que era muito comum naquela época, né, amontoado de matos que se dava por conta dos ventos,
né? Então sarça era uma vegetação da época que ela secava, e ela, por conta do sol e do vento, ela se encruvinhava, e aí ficava fácil, às vezes era levada de um lado para o outro pelo vento. Só que Moisés viu algo diferente naquela ocasião. Ele avistou sim uma sarça, avistou sim esse emaranhado de mato, né, seco, e não era mato molhado, nem mato verde, mas ele era seco, pegando fogo. Talvez, né, no primeiro momento, por ser uma região muito quente, um lugar muito quente, onde talvez tivesse alguns focos de fogo, né? O texto não fala se era comum ou não, mas nós sabemos que quando a vegetação está muito seca, o sol muito forte, pode se desenvolver isso, e eu não vou entrar no mérito da questão de como isso desenvolve, porque não é o objetivo, mas enfim, ele pega e ele enxerga algo pegando fogo, um mato pegando fogo, uma sarça em chamas, né? Só que era uma chama que, pelo que o texto mostra, chama a atenção de Moisés, porque o fogo não cessa, o fogo não queima, o fogo não consome, ele apenas queima ali no meio, mas ele não consumia aquele capim. Nós sabemos que o fogo no capim, rapidamente, ele torna alto, mas depois ele já acaba, porque o capim, o próprio capim é o combustível, né? Um dos combustíveis para aquele fogo, mas era algo diferente. Era uma experiência que ele teve. Aquilo chama a atenção. Segundo o texto, chama a atenção a ponto que ele procurou agora aproximar, né, daquele lugar para averiguar. Gerou uma certa curiosidade e ele quis aproximar para saber o que realmente estava acontecendo. O que era aquilo que estava acontecendo, quando neste momento em que ele procurou se aproximar, não sabemos a quanto de distância, se é metros, né, ou talvez quantos passos ele estava daquilo que ele estava vendo, mas no momento em que ele se deu, né, e se voltou para ir até muito mais próximo, ele ouviu agora do meio daquele mato, né, daquele lugar que pegava fogo, aquela sarça, a voz de Deus, a voz do Senhor. O texto fala que era como o anjo, e era na verdade o anjo do Senhor falando ali. Nós entendemos que é a manifestação do próprio Deus, e segundo os estudiosos vão dizer que é uma teofania, a manifestação do próprio Deus através da figura de um anjo falando. Mas o que eu quero prender a atenção, o nosso entendimento aqui é que no meio daquilo ali, Deus chama a atenção, não só pela visão daquilo que ele estava enxergando, mas agora também pela audição, Deus falando, e Deus fala a Moisés o seguinte, versículo 7 e versículo 8, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Deus começa, depois daquele desenvolver um diálogo, né? Porque ele chama, Moisés responde, ele começa a explicar, e ele traz uma palavra dizendo, olha, eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o clamor, por isso, versículo de número 8, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra. Deus começa agora a revelar, começa a desvendar, né, algo muito claro, né, ao coração e aos ouvidos de Moisés. Nós entendemos que isso na verdade é o chamado, que começa a tornar muito claro, né, de fácil entendimento o que era aquilo. E aí eu quero dizer aos irmãos que ser chamado por Deus nunca foi algo fácil e de simples aceitação. Quando eu estava lendo esse texto e estudando, me veio a lembrança de quando o Senhor também me chamou. Não foi diferente de Moisés. Alguns até acabam usando um outro também muito comum, né, na Bíblia, citado por um chamado, que foi o que? Gideão. Lembra do chamado de Gideão? De que Deus estaria com ele. E as provas que ele fez com o Senhor. Porque, irmãos, o chamado ele não é algo fácil e de simples aceitação quando se trata do homem.
Mas pastor, como? O senhor fala sobre seguir a voz do Senhor? Não, eu não estou dizendo que é comum as pessoas abandonarem. É de difícil aceitação. Mas aquele que entende, aceita e submete, meu irmão, é a melhor coisa em obedecer. Nós podemos ver que Moisés, ele reluta em aceitar esse chamado. Ele começa a relutar. E aí nós destacamos aqui 4 questionamentos de Moisés nessa luta que ele começa a ter e naquele diálogo com o Senhor. E eu me vi também nesse tempo. Eu me lembro que quando o Senhor me chamou, e no momento em que Ele transforma o meu coração, entrega a minha vida a Ele, na ocasião eu tinha 16 anos. E eu confesso aos irmãos que eu não entendi o que estava acontecendo. De forma muito clara, achei que fosse talvez uma experiência, foi algo muito marcante ao meu coração. Mas aí, chegaram os 17, chegou os 18, mas o Senhor não me deixava esquecer aquilo. O chamado para a área pastoral. E aí quando chegou aos 18, eu já comecei a entender que não era apenas uma emoção, que tinha ficado num retiro, aos meus 16 anos. Era algo que não apagava da minha memória. Muito pelo contrário, as coisas aumentavam ainda mais. E aí eu cheguei aos 19, 20, quer dizer, as coisas, e o Senhor trazendo. E aí, dos 19 para frente, eu me lembro que eu já comecei a viver a história de um outro chamado também. É o Jonas, o fujão. Aí eu comecei a fugir de Deus. Porque eu já compreendi, eu comecei a fugir. E eu fui dos 19 até, irmãos, aos 23. Aos 23, 22, resistindo ao Senhor. Quando eu entendi, já de 21 para 22 anos, que era algo claro, e eu disse, sim, Senhor, eu vou me preparar. E aí eu fui para o seminário, nesse período, nesse tempo. Moisés também teve esse tempo de questionamento, ele faz alguns questionamentos. O primeiro deles, no versículo 11, ele traz um questionamento dizendo assim, quem sou eu para ir? E é isso que nós vemos no versículo 11 do capítulo 3, ele questionando isso, ele diz assim, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó? Ele sabia, até o versículo 10 foi muito claro, é muito claro o chamado de Deus, o propósito de Deus, mas Moisés, ele responde, diante de tudo isso, o que Deus tinha para a vida dele, o que Deus queria fazer, ele fala bem assim, olha, quem sou eu? Um segundo questionamento, já no versículo 3, nós vemos Moisés dizendo, quem é aquele que me chama? São muitas vezes situações que nós usamos, que o homem usa para tentar ganhar mais tempo, como se, vou tentar ganhar no cansaço, né? Aí no versículo de número 13, ele questiona dizendo, mas quem é que me chama? E no versículo 13 disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier os filhos de Israel, e lhe disser, o Deus do vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Ele estava dizendo, se eu for a Moisés, se eu for a Faraó, se eu for aos meus irmãos e dizer, olha, eu vim aqui para resgatar vocês, você dizer, quem é? E ele estava dizendo para Deus, quem é que está me enviando? E aí no versículo de número 14, ele faz um terceiro questionamento. Então o que eu devo fazer? Eu não sei o que fazer. E aí tem a resposta, disse Deus a Moisés, o eu sou te enviou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. O que eu vou fazer? Há questionamentos na nossa vida. E por último, o quarto questionamento. Já no capítulo 4, do versículo 10 e versículo 11, nós vemos Moisés, depois de ouvir todas as orientações, as explicações, Deus tira esse tempo, e eu, tendo Deus tirando o tempo com a nossa vida, com a vida da igreja, da mesma forma tirando com Moisés. E aí no versículo 10 e no versículo 11, ele diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor,
quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Sabe qual foi o questionamento, a justificativa de Moisés? Nesse quarto ele diz: por que o Senhor não manda um outro melhor? Tem gente melhor do que eu. Então nós vemos o quanto é difícil, irmãos. E aí os questionamentos que estão aqui são comuns na vida de muitos de nós, na vida da igreja. Relutamos, questionamos, indagamos Deus. E nós entendemos que esses questionamentos, eles existem na nossa vida como história, sabe por quê? Porque envolve os conflitos e as vontades. Muitas vezes nós sabemos quando somos chamados a pregar, anunciar ou abandonar alguma coisa por amor ao Senhor. Nós na verdade estamos olhando não porque nós duvidamos quem é Deus, duvidamos do projeto, é porque envolve a nossa vontade, que precisa ser deixada. Mas se eu for chamado, se eu aceitar aquele chamado do pastor para ser professor da escola dominical, eu vou ter que todo domingo de manhã ir na igreja, na reunião, todo domingo. Se eu for aceitar na quinta-feira, toda quinta-feira. Se eu for líder de pequeno grupo, eu vou ter que cuidar. E aí começamos os questionamentos. Não é porque não vale a pena servir o Senhor, é porque muitas vezes a nossa vontade gera conflitos. E é comum a pessoa chamada precisar abandonar a sua vontade e submeter totalmente à vontade do Senhor. Diante dessa experiência, o que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer ensinar a respeito do chamado dele a nós? E como nós devemos lidar com situações novas para nós? E eu quero destacar aqui, queridos, o que nós aprendemos com esse chamado, conforme nós colocamos. Ele é semelhante, o chamado de hoje, ele é semelhante ao chamado de ontem, o chamado que Deus tem para a minha vida hoje, para a sua vida hoje, a igreja do Senhor, do século 21, ele é semelhante ao chamado que Deus também estendeu a Moisés e aqueles que vieram antes de nós. E eu quero observar com você algumas características desse chamado, o que realmente vai nos fazer entender e cumprir o chamado do Senhor. Versículo 2, eu quero ler de novo com você, e versículo 3, onde nós temos a primeira definição, a primeira característica desse chamado, algo que muda e transforma, que realmente traz base ao coração de Moisés e a nós. Versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Irmãos, a primeira característica de um chamado do Senhor está baseado na presença de Deus, e a presença de Deus, a marca, é aquele que marca o coração humano. A presença de Deus vai marcar, no chamado, ele vem através da presença de Deus, a marca no coração do homem. Quando nós olhamos para o chamado de Moisés, houve uma marca profunda com a maravilhosa manifestação da presença de Deus. E olha só, ele viu essa sarça, a ponto que ele ficou encantado, ele ficou curioso. E ele disse: eu irei lá e verei essa grande maravilha. Ele diz em suas palavras: é algo maravilhoso. Ele começa a desfrutar de algo que não era apenas o calor de um fogo qualquer, não era o calor talvez de alguma coisa que estava queimando. Acredito que era um calor diferente que vinha daquele lugar. Acredito que era algo que não era tão semelhante a um fogo que ele nunca tinha visto. E algo maravilhoso que ele apresenta aqui nesse texto é que era um fogo que não se consumia, que não acabava. É característico da presença do Senhor a beleza, o poder e ser constante. Queridos, quando a presença de Deus, ela não marca de forma prática a vida de uma pessoa, a realidade será que ela não andará com o Senhor. Deus, para chamar alguém, Ele primeiro marca a nossa vida.
Nós somos marcados, não tem como dizer não, porque Ele marca a história da nossa vida. Se você for olhar o que aconteceu com você no início da caminhada, existe uma marca da manifestação, da presença do Senhor, onde Ele mostra a você: eu sou Deus na sua vida. É o que aconteceu com Moisés, ele precisava, Deus sabe o que nós precisamos, mas se nós não temos essa marca, nós encontramos pessoas que ainda estão dentro das igrejas, mas ainda não têm essa marca. E aí, irmãos, quando não existe, quando se procura e não tem a marca do Senhor, como algo que torna prático, uma realidade, a experiência com Deus não passa de uma religião, de um ato religioso, de condutas e regras aonde o esforço não é válido. Eu faço do meu jeito, eu faço de qualquer maneira. Querido, essa experiência marcou a vida de Moisés. Nós lemos aqui no capítulo 3, no início, mas isso marcou porque ele foi chamado e ele foi levado depois a cumprir. O Senhor usou de forma maravilhosa, e nós vemos o quanto isso foi importante na vida dele, porque Moisés teve um coração marcado pela presença de Deus, e a afirmação de Deus que lhe era dada a vitória. Ele não se importou com a vitória, mas ele se importava muito mais com a presença do Senhor. É uma característica que nós vemos, Êxodo no capítulo 33, no versículo 15, quando o Senhor promete que daria ao povo a vitória, que daria então a aceitação e a aprovação, e eles poderiam ir, que Deus estaria abençoando, e Moisés falou: espera aí, Senhor, eu tenho uma indagação a fazer para o Senhor. E ele disse: então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Irmãos, para que o chamado seja algo real e muito importante na nossa vida, nós precisamos ser marcados pela presença do Senhor. Tem gente negligenciando e lançando de qualquer maneira, porque não teve a experiência com a presença. E é por isso que nós até louvamos, e acho maravilhoso quando nós cantamos a letra daquele cântico que fala: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. É baseado nessa experiência. Eu não consigo viver de outra maneira. Hoje nós vivemos um tempo onde nós temos que tomar cuidado, porque nos é oferecido um evangelho fácil, uma caminhada fácil, porque não se precisa da presença. Eu preciso cumprir algum tipo de rituais, onde eu estou sendo agradado. E na verdade, irmãos, a presença do Senhor nos leva a um quebrantamento e a uma valorização no próprio Deus. Moisés não estava interessado na promessa que ele seria bem sucedido, mas nós vemos que Moisés, ele começou a se preocupar no Deus da promessa. E nós encontramos pessoas preocupadas na promessa de Deus, no ganho que Deus pode dar, no recurso que eu posso ter, e esquece que o melhor de tudo é o Deus como recurso, é o Deus como promessa, é o Deus como companhia. É por isso que ele disse ao próprio Senhor: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. O mais importante para Moisés não era ir e chegar à terra, mas era estar com o Senhor. Qual é o objetivo do nosso coração? Qual tem sido o objetivo da igreja? A finalidade da igreja? Que adianta receber o que nós desejamos sem a presença de Deus? Hoje se fala muito em cultos para receber, em ter, em alcançar. Mas a pergunta que tem para nós é: será que eu estou alcançando a aprovação do coração de Deus? Será que o que mais me satisfaz tem sido a presença do Senhor? E nós não vemos aqui o Senhor prometendo ou cobrindo Moisés de ouro, ou de tantos privilégios, mas Moisés já tinha o que ele desejava, o que ele já tinha experimentado no início da sua caminhada. Nós não estamos falando de um Moisés que estava começando, não, ele já tinha experimentado no início. Ele lembra da sarça e diz: Senhor, foi aquela promessa que o Senhor estaria comigo, que o Senhor iria comigo, vem que eu vou te enviar, você vai comigo. E por isso que Moisés, quando passa por situação difícil,
como o povo disse: se o Senhor não for, eu não irei. Mas não somente isso, irmãos, nós aprendemos também com o chamado desse servo do Senhor, esse chamado que aconteceu antes, e acontece conosco também agora no verso 4 e no verso 5, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui, e disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Querido, uma segunda característica muito importante que nós vemos aqui nessa experiência desse chamado é que o projeto de Deus, os recursos são de Deus. Se o projeto ele é de Deus, se nós temos um projeto que é de Deus, nós temos que entender que todos os recursos eles serão de Deus. No primeiro momento, Moisés ele é surpreendido na primeira lição a ser aprendida por aqueles que se aproximam de Deus. E ele diz aqui: tire as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Ah, queridos, para cumprir o chamado você precisa se despir dos seus recursos. Deus estava dizendo: eu tenho algo para cumprir na sua vida, para fazer através da sua vida, só que não são os teus recursos que farão você cumprir, mas são os meus. E é interessante que Deus fala para ele: tire as sandálias. Eu quero pegar essa parte e aplicar na vida do próprio Moisés. As sandálias representam a proteção dos pés. Os pés servem para a nossa locomoção. Moisés, durante 80 anos, ele viveu dominando os lugares que ele queria ir, o tempo que ele queria estar e fazer. Mas Deus falou assim: eu preciso entrar no controle da sua vida. Então agora os recursos, eles são meus. Tem gente que quer fazer a vontade do Senhor, diz que é um sonho, mas ele não quer abrir mão dos seus recursos. Mas nós só conseguimos fazer a vontade do Senhor com os recursos do Senhor. As bases e recursos da carne são reprovadas diante de Deus. Elas estão cheias da vontade humana e elas visam defender apenas a vontade da carne. Quando Deus fala, você precisa se despir, você precisa entender que o recurso que você usa, quando as coisas não dão certo, quando você atravessa a linha, quando você faz o que quer, e você toma a decisão que você quer, comigo é diferente, Moisés. E muitas vezes nós queremos tomar os nossos caminhos, os nossos recursos, fazendo ou dizendo que é a vontade do Senhor. E aí nós entendemos, amados, que no chamado que Deus tem para a nossa vida, no projeto que é dele, os recursos que serão usados, Ele há de colocar nas nossas mãos, e nós não vamos usar o nosso. Para cumprir o chamado, é preciso se despir dos recursos da carne, do homem, da vontade humana, dos jeitos, daquilo que eu acho que é certo, que eu acho que é meu. Deus trata isso, talvez nós olhando para a vida de Moisés, vamos ver que na verdade o Senhor trata todos aqueles que chegam diante dEle, e é algo muitas vezes comum diante de nós. Queremos agir no nosso tempo, na nossa vontade e do nosso jeito. Entenda uma coisa, amados, no chamado do Senhor, nós precisamos tirar as sandálias, precisamos tirar os recursos, abandonar a nossa vontade, para que a vontade de Deus seja em nós soberana. Terceiro e mais um recurso, não o último, mas o terceiro recurso que nós entendemos nesse chamado de Moisés. Eu vejo agora no versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Irmãos, o terceiro requisito que nós vemos do chamado, ou modelo desse chamado, que Deus tem também aplicado na nossa vida, como foi na vida de Moisés, nós entendemos que Deus é Deus
de gerações. Às vezes nós queremos que Deus seja como aquele nosso chegado das nossas redes sociais, ou talvez o nosso camarada, ou talvez aquele que eu conheço somente agora e eu não sei mais nada sobre ele. Querido, Deus traz ao conhecimento de Moisés que ele era parte de um projeto onde o próprio Deus estava trabalhando há muito tempo. E é por isso que ele diz: Moisés, talvez você não saiba por que eu estou pedindo para você tirar as sandálias dos teus pés. Mas eu quero que você lembre de uma coisa, Moisés. Eu sou o Deus de gerações. Eu conheço a história que eu comecei a escrever na sua vida, através dos patriarcas. Você é parte da minha história, você é parte do meu projeto. Queridos, o chamado do Senhor, ele não é algo que começa em nós e finaliza em nós. Nós somos parte de um projeto que o Senhor já começou há muito tempo, e é isso que Moisés precisava entender. Talvez ele não tinha total entendimento de por que ele foi tirado das águas. Por que a sua vida foi preservada no tempo em que, quando ele nasceu e começou os primeiros dias de vida, os primeiros meses, havia um decreto de que todos os homens deveriam ser mortos, todos os meninos, mas o Senhor livra a vida dele, sendo tirada das águas, colocando nas mãos da filha de Faraó. E assim começa um projeto do Senhor. E ele está dizendo: agora chegou no tempo, Moisés, de você entender que eu te separei para essa obra, mas eu sou um Deus de gerações. Muitas vezes, irmãos, nós encontramos, ou talvez somos levados a achar que a obra do Senhor, ela começa em nós e finaliza em nós. E que se nós não estivermos, quer dizer, Deus estava perdido, ou Deus esteve perdido até agora porque Ele não tinha me encontrado, ou porque eu não tinha dado um sim para Ele. Deus deixa claro a Moisés, dizendo: eu sou um Deus geracional, um Deus de gerações, um Deus de muito tempo. Era como se Deus estivesse dizendo: não estou aqui só por você. Não que você não tenha valor, mas do ponto de vista de uma soberba, de um orgulho, achando, e muitas vezes nós achamos que a igreja do Senhor, seja no Portal do Gramado, seja em Campo Grande, seja no Brasil, ela só vai alavancar se tiver o Ronaldo, se tiver o fulano, se tiver a fulana, se tiver o Beltrano. Nós esquecemos que é como uma corrida de bastão, aonde nós estamos no tempo do nosso maior esforço, mas o que nós estamos fazendo é o que nós recebemos de alguém que veio antes de nós, e nós temos que dar o nosso máximo, para que quando nós formos entregar para o outro, eles continuem em direção à vitória, em direção ao que Deus tem ao alvo. Eu me alegro, irmãos, em olhar para trás, na história dessa igreja. Nós, nesse mês de setembro, vamos alcançar mais um ano de organização. São 17 anos de organização que nós vamos completar agora no dia 30. A igreja organizada no sentido de ser reconhecida diante da denominação. Só que esse trabalho aqui no Portal do Gramado começou muito antes da minha chegada. O Senhor começou a trabalhar quando um seminarista, lá nos anos 80, começa a fazer as primeiras visitas nesse lugar. E depois se abre uma porta na casa de uma senhora, de uma mulher conhecida na região, e ali se começa um ponto de pregação, e assim se desenvolve. E eu louvo a Deus, quando eu olho para trás, eu sei que nada começa em mim, e nada vai finalizar apenas em mim, no sentido de que sem que eu esteja ou se faça a minha vontade. Deus estava trabalhando isso no coração de Moisés, e Ele deve trabalhar isso no meu e no seu coração,
para fazermos com responsabilidade. Deus está dizendo: eu não estou aqui só por você, não é só você, há muitas pessoas envolvidas. Eu te arregimentei para continuar o projeto que eu comecei desde os patriarcas. E é por isso que ele fala: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus daqueles que vieram. Meu irmão, você não sabe o quanto há uma responsabilidade, não de medo, mas de temor sobre os nossos ombros, sobre a igreja do Senhor neste lugar. Sabe por quê? Porque ela começou no Senhor, no tempo do Senhor, na vontade do Senhor e para a glória do Senhor. Então nós devemos fazer para Ele, mas não começou em nós. Mas mesmo se porventura tivesse iniciado alguma coisa em nós, em mim e em você, nós não somos aquele que merece toda a glória. Deus fala isso para Moisés. Começou nos patriarcas, começou em Abraão, Isaque e Jacó. Eu trouxe uma promessa. Eu me lembro quando conversava com a irmã Maria Bem-vinda, descansa no Senhor, vó da Elaine, lembramos muito dessa irmã, e ela compartilhou comigo muitas coisas antes do Senhor recolher, e eu tive a oportunidade de conviver de forma muito intensa com essa irmã, pelo menos 3 anos, ainda ela muito lúcida. Depois ela foi acometida de um AVC e tornou difícil a comunicação, mas 3 anos com muita lucidez e assim, com muita intensidade, porque ela era muito relacional, e ela era muito intensa, e muito apaixonada pelo Senhor, e ela dizia: sabe o que, irmãos? Justamente o que nós estamos vivendo hoje, um lugar que pudesse abrigar muitas famílias, esse era o sonho que Deus colocou no coração dela. Agora, seria eu honesto, sincero, dizer tudo o que está acontecendo ou aconteceu é porque Deus tem um Ronaldo aqui? Não, queridos, é muita presunção. Deus trabalha com o nosso coração acerca do chamado, para que a gente não se perca durante a caminhada. Você entende a importância? Deus, quando trabalha com Moisés, dizendo: eu sou o Deus de gerações, Ele está dizendo: eu trabalhei antes da sua chegada, eu trabalho durante o seu tempo, e na minha vontade eu trabalhei até o final do tempo que eu determinei aqui na terra. É isso que Deus estava dizendo, e Ele está dizendo a nós. Será que temos tido esse conhecimento, esse entendimento de tudo isso? Ele é um Deus de gerações, e o que nós fazemos hoje, na verdade, vai autenticar e vai alinhar com aqueles que fizeram antes de nós, para que aqueles que vierem após nós, depois de nós, possam também ter a mesma referência de quem é o Deus que eles estão servindo, até que nós encontraremos todos diante do Senhor na Nova Jerusalém. Quarto e último, irmãos, eu quero destacar algo muito importante dentro dessa nossa ministração sobre o chamado do Senhor e a experiência de Moisés. E eu vejo agora no versículo 10, o Senhor dizendo para ele: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Qual a característica que nós aprendemos aqui nessa experiência? Deus dizendo: Moisés, o chamado é urgente e plenamente envolvente. Irmãos, muitas vezes as pessoas não aceitam essa observação e essa exigência de Deus para com a nossa vida. Da mesma forma que Ele exigiu e Ele chamou, Ele arregimentou Moisés. O chamado é urgente, Moisés, mas ele também é plenamente e deve ser plenamente envolvente. Deus apresenta aqui essas duas características importantes a esse chamado, e essas características devem estar claras no nosso coração. E ele diz: vem agora. Esse vem agora, Deus estava falando, é o tempo, há uma urgência, chegou o meu momento, chegou o tempo. Quem somos nós para dizer: Deus, o fulano, eu não vou falar do evangelho para o fulano, do Beltrano, há um tempo urgente. E Deus depois apresenta uma segunda característica: eu te enviarei a Faraó. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? É preciso ter um envolvimento pleno.
Você quer cumprir o chamado de Deus, meu irmão? Você quer ser bênção de Deus, quer ser boca de Deus nessa cidade? Eu pergunto, como tem sido o seu envolvimento? Tem gente que quer fazer a vontade do Senhor, mas o envolvimento dele é parcial. Mas ele quer ter um resultado grande, um resultado magnífico. E ele esquece que o investimento dele tem sido mínimo. Ele quer ter grandes colheitas, grandes resultados. Se você deseja colher um alqueire de uma grande plantação de milhos, você precisa investir a semente em todo esse espaço. O envolvimento naquele lugar da terra tem que ser pleno. Não adianta eu lançar uma semente e querer que aquela semente ela reproduza em todo aquele espaço. Você entende qual tem sido a realidade da igreja? Estamos muitas vezes aquém, e Deus está dizendo isso. Ah, Moisés, você tem que ir para o Egito. Você precisa ir para o Egito, Moisés. Você não vai conseguir fazer e cumprir a minha missão em Midian. E é isso que Deus está falando, é hoje e é lá no Egito de Midian. Não, com certeza Deus traz isso, porque Moisés estava sossegado, Moisés estava tranquilo, vivendo uma vida tranquila há 40 anos em Midian. Mas chega o tempo de Deus. O texto fala que morreu o faraó, o rei, aqueles que queriam contra a vida dele. Chega o tempo do Senhor. Deus determina o tempo. E ele fala, agora é o seu tempo de agir. Ah, eu posso fazer daqui. Hoje nós estamos vivendo o tempo de redes sociais. E tem gente que quer evangelizar nas redes sociais. Mas a verdade é porque ele não quer tirar tempo para orar, para ler a palavra. E ele começa talvez a lançar alguns. Isso pode ter a sua importância, o seu valor, mas é pequeno demais, é pouco demais. Nós precisamos sair de Midian, do nosso sossego, da nossa tranquilidade, do lugar do nosso conforto, para poder ir atrás daqueles que precisam, porque o tempo é urgente. Isso nos ensina que o lugar onde o povo oprimido levanta o seu clamor, é nesse lugar que nós somos chamados para desenvolver o nosso chamado. Pastor, mas aonde que é? A igreja desse tempo anda equivocada, talvez como Moisés não entendia, mas Deus trouxe de forma clara: eu te enviarei ao Egito. Você é escolhido para levar a palavra de libertação ao meu povo que está no Egito. Por isso eu quero que você entenda, faça as malas e eu te enviarei ao Egito, porque de Midian não tem como, não é em Midian a minha obra, mas é lá no Egito. E é isso que Deus está dizendo a nós. A obra do Senhor não vai começar em Midian. E Midian representa dentro da igreja. Tem gente que quer ficar aqui sossegado. Pastor, eu chamei o fulano, que bom. Mas eu tenho certeza que vai ser muito difícil o fulano vir ou alguém. Porque o Senhor não nos mandou a gente esperar. Jesus, quando Ele olha para a sua igreja, para nós, através daqueles irmãos, Ele diz: vão, façam discípulos em todas as nações. Não dentro das igrejas. Aqui é o lugar que nós somos treinados, ensinados e somos levados a adorar o Senhor. Mas o cumprimento do nosso chamado é lá fora. Não se cumpre o chamado dentro de Midian, dentro da igreja, mas no Egito, no mundo. E aí nós temos que entender que está no mundo, está no Egito. E no mundo, como nós aprendemos com Jesus, é andar no mundo sem se mundanizar. Você já viu a diferença do porco e do tuiuiu na lama? Você já viu a diferença do porco e do tuiuiu? O porco, quando ele chega numa lama, o que acontece? Ele pula de cabeça e rola e sai de lá. Agora o tuiuiu, ele anda procurando alimento, belo e charmoso, e sai de lá com as suas penas brancas e não se suja. E ele busca muitas vezes o alimento lá, naquele lugar que é sujo, ele tira dali, mas ele não se lameia. A igreja tem que entender
que nós somos chamados para ir no mundo, mas não nos mundanizar. Quando Deus está dizendo, vai no Egito, a Moisés, não está dizendo agora, liberou geral. É nóis. Pronto. Vou lembrar da minha época. Você foi tirado de lá, e agora você vai como profeta, como servo, como boca de Deus. E é isso que nós entendemos aqui, irmãos. Outro aspecto fala da segurança. Deus ensina aqui Moisés acerca da segurança nesse desenvolvimento do chamado. Deus se apresenta sendo ele o primeiro envolvido. E é uma coisa que o inimigo distorce. É acerca do envolvimento de Deus no teu chamado, no meu chamado, no chamado da igreja. Você sabia que Deus está envolvido? E Ele não está apenas mandando você, mas na verdade Ele está indo além, Ele vai à frente de nós. Deus fala desse envolvimento, versículos 7 e 8. Vi a aflição do meu povo, conheço o sofrimento, por isso desci para livrá-los. O primeiro envolvido no chamado de resgatar vidas foi o próprio Deus. Deus está dizendo aqui para Moisés, eu não estou dizendo, vai que eu vou ficar aqui no meu trono belo e formoso, e ó que ele é Deus, ele poderia, ele tem todo o direito, a ele pertence toda a majestade, mas ele falou, eu quero te dar segurança, Moisés, eu estou indo na frente de você, eu estou indo na sua frente. Ah, querido, um aspecto, o nosso envolvimento, ele é motivado na certeza que Deus já está envolvido no projeto da libertação das pessoas, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Deus já está envolvido. Deus diz, eu estou envolvido na libertação do meu povo do Egito, eu me envolvo primeiro do que você, por isso eu quero trazer segurança, para que você desenvolva esse chamado com segurança, e é por isso que ele disse que ele desceu, o Senhor desceu para cumprir esse chamado. João capítulo 1, no verso 14 nós temos, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele foi o primeiro envolvido. Isso nos dá segurança de que nós não estamos só. Por mais que o inimigo tenta colocar, mas olha só, o que estão fazendo de você, estão zombando, estão criticando, estão aceitando, estão inventando isso, inventando aquilo. O Senhor é contigo. Ele traz uma palavra dizendo, não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente, Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Ah, meu irmão, o chamado ele é urgente. E ele precisa não só ficar na vontade, mas ele deve ser plenamente envolvente. Eu preciso me envolver plenamente com esse chamado, senão vai ficar somente na vontade. O desenvolvimento do chamado, ele deve ser obedecido na dinâmica da ação que foi instituída por Deus. Não tenta inventar a roda, meu irmão, para a evangelização. A roda já foi inventada. Eu quero dizer isso porque tem gente querendo inventar a roda para o projeto, o processo de evangelização. E ele quer inventar outros métodos, mas o método de como ficar mais tempo sentado em casa, de repente um programa que possa gerar no computador e automaticamente alguma mão vai resgatando pessoas. Ah, se tivesse isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O chamado do Senhor, ele é e ele sempre será artesanal. O cuidado um a um. Ele vai usar uma pessoa para mover o coração de outra. E elas vão andar juntos. E elas crescerão no Senhor. E assim vão ganhar outro. E vão ganhar outro. É isso que Deus quer para você. Da mesma forma que Deus fez com Moisés. O chamado que foi na vida de Moisés lá atrás. E por isso eu digo aos irmãos, finalizando esse nosso tempo. O chamado de ontem. O chamado de muitos anos atrás. De muitos anos atrás. Que Deus fez a Moisés. A muitos dos profetas, a muitos servos e servas, ele caminha na mesma linha
que nós enxergamos na vida de Jesus. E ele serve para nós. É a presença de Deus que vai marcar. Nós temos que entender que no projeto de Deus, os recursos serão dele. Não tente usar os seus recursos. Guarde no seu coração que o nosso Deus é um Deus de gerações. João Batista, ele diz isso, quando vão falar sobre quem ele era, e ele disse: aquele que veio após mim, era antes de mim, ele já existia, por isso ele tem a primazia, e eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou apenas um instrumento, o projeto é dele, ele é um Deus de gerações, nós fazemos parte desse projeto. E por último, irmãos, para os irmãos lembrarem e recapitularem, esse chamado é urgente. Eu não sei se isso chama a sua atenção, igreja, mas há muitas pessoas nas fileiras da morte, seja por droga, bebida, por essa loucura do mundo, e muitas vezes a igreja brincando de chamado, desvalorizando, desprezando. O Senhor precisa abrir os nossos olhos. Assim como Jesus falou aos discípulos, ele fala a nós no capítulo 4 do Evangelho de João: ergam os olhos, vede os campos que estão brancos para a ceifa. Os discípulos estavam preocupados em quem tinha trazido comida para Jesus. E geralmente nós somos assim, nos preocupamos e desviamos a nossa atenção facilmente de um lugar para o outro. Assim estavam os discípulos, porque quando eles chegaram, Jesus estava conversando com a mulher, e uma mulher samaritana, e Jesus não quis comer a comida que eles trouxeram. E Jesus, para responder toda aquela maneira pequena e insignificante daqueles irmãos que ainda não tinham compreendido a grandiosidade do chamado, é que ele falou assim: gente, para um pouquinho, quieta um pouquinho aí. E aí vinha uma multidão de homens, diz o texto, já sendo trazido pela samaritana, que tinha recebido a mensagem e foi apenas compartilhar, porque ela entendeu que era urgente, que ela entendeu que era pleno, ela entendeu que Deus era um Deus de gerações, o Deus do pai Jacó. Ela entendeu que o projeto era do Senhor, ele não precisava mais do canto, e ela estava maravilhada com a presença do profeta. E ela já vinha com um recurso, que eram os homens, e Jesus falou: espera aí, igreja, dá uma olhada lá, eu preciso de trabalhadores, eu preciso de ceifeiros, tire os olhos dos umbigos de vocês, e vejo que os campos estão brancos para a ceifa. Irmãos, nós perdemos tempo com tantas coisas, e quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai falar bem assim: eu não mandei vocês darem tanta intensidade a isso, mas cadê as vidas? Cadê as vidas? E eu quero contar uma experiência, uma história, e finalizar enquanto a Mauri e os irmãos vêm aqui à frente, para a gente orar para finalizar. Mas quanto à história, eu compartilhando, o Amori contou essa experiência que ele ouviu, um testemunho. Mas diz a história de uma mulher na região ali da Argentina, eu vou colocar também como o Amori colocou, mas era uma outra região, né, Amori? Ela foi chamada pelo Senhor, ainda nova, no início da sua vida. E ela foi impactada com aquele chamado. E ela ficou maravilhada, e ela naquele primeiro momento ela disse sim, mas logo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, ela foi envolvida com as pessoas, com o coração, e ela acabou se envolvendo com um homem, e ela observando que aquele dali não tinha um chamado do Senhor, ela insistiu, e aí ela disse para o Senhor assim: Senhor, eu sei que o Senhor me chamou, mas eu quero dizer para o Senhor o seguinte: me deixa casar e ter filhos, porque é um sonho ter filhos. E depois que eu tiver os meus filhos, eu prometo que eu vou. E Deus ficou em silêncio, e assim ela fez. Ela casou, constituiu família, gerou filhos.
os filhos começaram a crescer, e passou o tempo. E depois de bom tempo, os filhos casam, aquele momento do ninho vazio, o Senhor chama de novo ela, e ela diz: Senhor, me perdoe, mas me permita ajudar os meus filhos a criar os meus netos. Eles precisam tanto da minha presença, tão importante nos recursos. Eu prometo que quando eles crescerem, eu vou. E Deus fica em silêncio. E o tempo passa, e os netos crescem. E ela não esqueceu de uma coisa, que ela ia envelhecer, e a força ia acabar. Já estava bem avançada na idade, quando o Senhor enviou um profeta, naquela cidade onde ela morava. E aquele profeta passando pela rua da sua casa, o Espírito Santo toca, e manda bater naquela porta, e diz para ela, quando ela saiu: minha serva, o quanto eu esperei de você, quanto projeto eu tinha para desenvolver através da sua vida, o quanto eu tinha para acrescentar na sua vida, mas você escolheu viver os teus sonhos e pelas suas forças. Mas tudo bem, mas eu quero te dizer uma coisa, que não é pelo fato de você ter ganho dinheiro, você ter sido bem sucedida, você ter criado os seus filhos, mas eu quero dizer para você, que tudo isso você conseguiu, mas uma coisa você não conseguiu, por conta da tua negligência e da não aceitação do seu chamado. Milhões de pessoas foram lançadas e serão lançadas no inferno, por sua negligência, porque você não teve tempo de cumprir e de aceitar o meu chamado, e eu vou requerer da sua mão o sangue dessas vidas. Irmãos, é muito sério. Deus não fala isso para punir, Deus diz isso para alertar o nosso coração. Mas pastor, milhões, sim, queridos. O Evangelho do Senhor Jesus, ele cresce de forma exponencial. Você não ganha só uma, duas. Aquele que você ganha 2, 3, ele se transforma em 20, 30, em 40, porque é o Senhor que multiplica os frutos. E muitas vezes quando nós falamos não para o Senhor num chamado, nós estamos dizendo para muitas pessoas que viriam depois de nós: eu não me importo com você. Mesmo que você esteja gemendo, como eu louvo a Deus pela vida dos missionários, irmãos, que nos 2 séculos atrás, ou 3, eles atravessaram as dificuldades, foram à América, e muitos da América desceram para cá, e outros atravessaram o oceano, e desceram no Brasil, e por conta desse preço que eles pagaram, hoje eu sou um privilegiado da presença do Senhor, porque alguém deixou o conforto, deixou os benefícios e tantas coisas, porque Ele escolheu me amar, Ele escolheu te amar. E nós devemos tão somente dizer também: eu quero amar aquele que eu não conheço, mas são aqueles que estão gemendo no Egito e precisam conhecer a salvação. O chamado não está só na vida de Moisés, igreja. O chamado precisa ser aceso, revivido, reaceso em nossos corações. O Senhor, Ele manda dizer a nós, como Ele disse a Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa pergunta o Senhor faz a nós. Que resposta você diz a Ele? Abaixe sua cabeça. O que mais tem importado no seu coração? Você é chamado para ser missionário lá na sua sala. Mesmo sendo pastor, eu não posso, mas o Senhor já tem você
Você é missionário lá na sua empresa, no departamento onde você trabalha, com as pessoas que você convive. Você é um missionário na família, não desista. Você é um chamado de Deus na região que você mora. Aqui na igreja você é corpo para você ser fortalecido. E muitas vezes há aquelas brigas, aquelas intrigas por isso ou por aquilo, e nós perdemos o foco. É tempo de ajustar o foco. Ajuste diante do Senhor. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor.